Olá pessoal, quero trazer aqui nesse canal uma palavra de Deus para a sua vida e uma palavra que foi ministrada na igreja, que foi muito bênção para a minha vida, foi bênção para a nossa igreja também, e eu quero compartilhar com você essa palavra, tá bom? Fica aí para vocês se edificarem, serem abençoados com essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração e que trouxe tantas bênçãos para nós, tá bom? Vou compartilhar aí com vocês e Deus abençoe vocês. Dá um seu joinha aí e diz aí o que vocês acharam dessa palavra que foi tão maravilhosa para o meu coração e tenho certeza que vai ser para o seu. Deus abençoe vocês, viu? Beijo. Vamos ler a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você", disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: "Moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada", responderam eles. "Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharam peixe", disse Jesus. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor Jesus." Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: "Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar." Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: "Venham comer." Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" "Sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor", respondeu ele. Então Jesus lhe disse: "Toma conta das minhas ovelhas." Perguntou a segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor." E Jesus lhe disse outra vez: "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela terceira vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: "Você me ama?" E ele respondeu: "O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor." E Jesus ordenou: "Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade: quando for velho, você estenderá a mão, alguém vai amarrá-las e levará para onde você não quer ir." Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: "Venha comigo." Então Pedro virou para trás e viu o discípulo que Jesus amava vir atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante a janta da Páscoa, e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: "Senhor, quem
Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que você diz a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Então o discípulo que falou dessas coisas e escreveu, nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém, Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque Tu estás aqui, Teu Espírito está aqui, a Tua palavra está aqui, a Tua unção está aqui. A unção que quebra o jugo, a unção que despedaça toda a resistência a Cristo Jesus, está sobre nós nessa noite, sobre a nossa igreja, sobre o nosso coração. E o Espírito do Senhor fala poderosamente. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para mim. O Senhor é poderoso agora para curar, libertar, restaurar através da sua palavra. E assim se fará a tua palavra em nós, Pai. Cura, libertação, restauração. O Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos levantará pela sua palavra. E as obras do inimigo serão destruídas dentro de nós por causa da sua palavra. Porque o teu Espírito falará, Pai, o teu Espírito ministrará a tua vontade em nosso ser. E nós seremos tomados por essa unção do Espírito nessa noite. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Nós temos muitas coisas aqui. Haveria muitos temas para todas essas palavras que nós citamos aqui, do que Cristo tem para nos falar. Mas eu quero falar algumas coisas a respeito do que aconteceu aqui nesse dia. Foi um dia específico em que Jesus apareceu pela terceira vez aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. João, ele descreve aquilo que ele viu porque ele estava lá presente, né? Ele diz aqui que quando fala assim, o discípulo que Jesus amava, ele está se referindo a ele mesmo, né? Carinhosamente, né? Egoístamente, ele está dizendo, né? Eu sou o discípulo que Jesus ama, como se Jesus não amasse os outros, né? Mas ele está se referindo a ele mesmo, e ele estava lá naquela noite. E ele presenciou toda essa maravilha do Senhor Jesus se apresentando depois de ter ressuscitado. A palavra diz que Jesus apareceu aos discípulos, ele estava lá na beira do lago, no lago da Galileia, e Jesus assentou-se lá e ficou lá, olhando os discípulos. A palavra diz aqui que eles estavam reunidos e de repente Pedro se levanta e diz: eu vou dar uma pescadinha. Ele já era pescador, já sabia como pescar. Ele falou: vou voltar a pescar. Quando ele se levanta para voltar a pescar, a palavra diz que eles também, que estavam reunidos com ele, os outros discípulos que estavam com ele, disseram: nós também vamos com você. Vamos pescar, né? Vamos fazer algo que faz tempo que a gente não faz agora. Vamos dar uma pescada, vamos pegar uns peixes. Mas a palavra diz aqui que naquela noite, né, eles subiram para o barco, ficaram ali no verso 4, diz que eles não pescaram nada, absolutamente nada, ficaram a noite toda. Mas no verso 4 diz: de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava lá na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: vocês pescaram alguma coisa? A palavra diz que no momento que eles olharam do barco, por causa da distância provavelmente, eles não conseguiram ainda identificar que era Jesus, apesar de ser a terceira vez que Jesus aparecia para eles depois de ressuscitar. Por que era difícil reconhecer? Porque Jesus, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele tinha a semelhança do que era, porém não era o que era. Amém? A palavra de Deus diz que quando nós ressuscitarmos, nós também receberemos um corpo glorificado como o que Jesus recebeu.
Quer dizer, ele tinha semelhança, mas não era. Podia-se perceber que era Jesus por causa da sua semelhança, mas não era aquele corpo, não era aquela figura ali. Quando Jesus ressuscita e ele recebe aquele corpo glorificado, aquele corpo que vai compor uma alma, um espírito que não vai mais morrer. Paulo fala que nós receberemos o mesmo corpo que vai suportar viver eternamente. Esse corpo suportará viver eternamente. Amém, igreja? Amém. Jesus ressuscitou com esse corpo glorificado e ele está com esse corpo lá na eternidade. E nós também teremos esse corpo glorificado. Aleluia. Por isso, às vezes as pessoas falam assim: será que a gente vai se conhecer? Alguém deixou de conhecer Jesus? Não. Ele recebeu o que? Um corpo glorificado. Portanto, ele foi? Vamos lá. O que ele foi? Reconhecido. Ele foi reconhecido. Amém? Amém. Os discípulos já perceberam que era ele, apesar de ser um corpo glorificado. Então eu quero deixar uma coisa aqui para você. Você vai se conhecer lá na glória. Você vai ter o conhecimento de pessoas ali, né? Como diz o Cláudio Duarte, nós vamos chegar lá e vamos ter surpresa, né? Ele diz: você vai chegar lá, vai ver pessoas que você não esperava. Você aqui, né? E vai procurar pessoas que você esperava e que não vai estar lá. Porque nós teremos conhecimento, sim. Claro que teremos. Então Jesus recebeu um corpo glorificado e eles, de longe, eles achavam que parecia, mas não tinha certeza se era ou não. Então Jesus grita lá da praia e diz: vocês pescaram alguma coisa? Eles dizem: não pescamos nada. Joguem a rede do lado direito do barco, verso 6. E vocês acharão peixe, disse Jesus. Então eles jogaram a rede e aí conseguiram puxar a rede com grandes peixes. A quantidade de peixe que havia naquela rede era muito grande, a ponto da rede não suportar. Mas aí os discípulos que Jesus amava disse: é o Senhor. Aleluia. Por que João percebeu que era Jesus? Por causa do milagre. Aleluia. Quando ele viu o que havia acontecido, ele percebeu que houve um grande milagre. Não pescaram nada a noite toda e de repente Jesus veio e falou: lança a rede de um lado, e eles alcançaram grandes, diz a palavra que eram grandes peixes. E aí os discípulos perceberam aquele milagre, mas João logo gritou: é o Senhor Jesus. É Jesus quem está lá e dando ordem ao nosso milagre. Aleluia. E quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, a palavra diz que ele estava, não estava completamente vestido, mas ele vestiu a capa e pulou na água e correu até Jesus. Ele nem quis esperar o barco chegar lá. Ele falou: é Jesus, então eu vou em direção a ele. Eu quero vê-lo. Aleluia. Eu quero ministrar para você a necessidade de nós mantermos a comunhão com o Senhor. A necessidade que nós temos de ter Cristo ao nosso lado. Amém? Amém. Primeiro, Jesus sabia que ele iria embora. Ele não tinha ido embora ainda. Ele tinha ressuscitado, mas ele não tinha ido embora. Ele saberia que ele ia embora. Ele andou com esses discípulos por alguns anos. Alguns anos esses discípulos se assentaram à sua mesa, comeram com ele. Alguns anos esses discípulos dormiram com ele. Alguns anos esses discípulos oraram com ele, curaram enfermos, expulsaram demônios com ele. E Jesus, ele faz a questão de ter mais um tempo de comunhão. Diga comunhão. Comunhão. Por que comunhão? Porque aqui havia comida. A palavra comida vem da palavra comunhão. Então, quando Jesus se assenta, ele se assenta para comer com os discípulos. Ele se assenta para ter um período de comunhão. Quando você vai visitar alguém na casa de alguém, sempre tem o quê? Comida. Comunhão. Por causa da Comida. Não é verdade? Por que é bom você sentar e comer junto? Porque é tão triste, é tão ruim você falar assim: vamos sentar. Mas se você não estiver esperando a visita, que você não tem nada para oferecer, não dá a sensação que você falhou em alguma coisa? Não é?
que faltou a comunhão. A comunhão é importante, comer junto, dividir o pão, dividir o alimento é importante. Jesus supre a necessidade deles quando multiplica o pão, mas Jesus supre a necessidade maior ainda de ter a comunhão, de participar, de sentar, de comer junto, de dividir, de compartilhar a sua vida. Amém? Amém. A necessidade de comunhão, a necessidade de entendermos que Jesus, Ele se importa com você. Ele se importa, Ele se relaciona com você como uma pessoa, igreja. Jesus se relaciona com você nas suas necessidades. Ele sabia muito bem que esses discípulos poderiam agora estar completamente, na Bíblia não fala, mas eu acredito que eles estivessem tristes. Nós estávamos com o Messias estava conosco, nós andávamos com Jesus, agora Jesus foi embora, Ele ressuscitou e não está mais no nosso meio. Então Jesus vai participar com eles de uma comunhão, porque Ele entendeu a necessidade de estar junto, de compartilhar, de dividir, de participar da sua vida, agora ressuscitado, comendo com eles. Aleluia. Cristo está vivo. Jesus, Ele partiu para a eternidade, mas Ele diz que em nós Ele habita para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele está vivo em você, Ele está vivo nos seus relacionamentos, Ele está vivo na sua casa, Ele está vivo com você, Ele compartilha da sua necessidade, Ele compartilha daquilo que você necessita, Ele sabe da sua necessidade, não só as materiais, mas a espiritual, as necessidades da nossa alma, as nossas angústias, das nossas tristezas, e também compartilha das nossas alegrias. Ele viu que os discípulos se alegraram rapidamente quando viram aqueles grandes peixes ali. A palavra diz que foram 100 Vocês estão vendo aí? 153 grandes peixes. O que Jesus estava dizendo para os discípulos ali é que Ele tinha visto a necessidade e Ele também traria o seu milagre. Amém? Ele também traria a sua porção, 153 peixes. Vocês acham que os discípulos comeriam esses 153 peixes? Não. Provavelmente eles iam arrecadar dinheiro com isso. Iria suprir alguma necessidade física, material. Jesus não ia dar 153 peixes para ele comer. No máximo, 4 peixinhos para cada um. Mas ele deu 153 peixes porque ele viu a sua necessidade. Ele sabia que eles também estavam precisando de coisas financeiras. O nosso Deus também se importa com a sua necessidade financeira. O nosso Deus também supre as nossas vidas financeiras. O nosso Deus também supre as nossas vidas de todas as formas. Amém, igreja? Amém. Ele também se importa com a sua vida. Ele também se importa com a sua necessidade. Às vezes a gente acha que não vamos sair daquela situação nunca, mas de repente Jesus vem participar dessa comunhão com você e Ele tem o poder de multiplicar aquilo que você não acha capaz. Aleluia! Ele tem esse poder. Glória a Deus. E Ele tem necessidade de fazer essas coisas, porque Ele quer mostrar que Ele se importa com você. Aleluia! Diga Deus, Deus se importa comigo. Se importa comigo. Ele mostrou que se importou. Ele mostrou que Ele estava preocupado, que Ele queria manifestar a sua comunhão naquela hora. A palavra do Senhor diz que Ele vem e aparece, multiplica aqueles peixes. João percebe que Jesus foi quem fez aquele milagre, porque ele havia andado com Jesus e ele já tinha visto tudo que Jesus tinha feito. E ele sabia que só ele poderia operar aquele milagre. Então ele automaticamente reconheceu Jesus. E os discípulos
foram até Jesus, e Jesus está lá esperando eles para ter um momento de comunhão. Amém? Amém. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. O Senhor quer que a gente divida com Ele tudo o que Ele tem nos dado. Aleluia. E Ele fala assim: pegue peixes. Mas Jesus já tinha Ele já tinha os peixes assados, né? Não, ele já tinha, mas o que ele tinha lá com ele já? Ele tinha levado o pão. Ele pegou os peixes, mas ele já tinha o pão preparado. Ele estava preocupado. Vamos comer só pão, né? A pessoa vem na sua casa e você fala: vamos servir pão seco? Não, vamos pôr a manteiga, vamos pôr um queijinho. Não é verdade? Jesus pensou: vou comer o pão seco, o pão, não, o peixe. Vou preparar o pão, porque até era costume comer pão e peixe. E Jesus já estava com o pão ali preparado. A palavra diz que quando eles saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, alguns peixes em cima da brasa, já estava assando, e também havia o pão. Algo da parte de Deus. Jesus estava levando algo dele. Ele diz: eu sou o pão Da vida. da vida, o pão que sacia a sua fome. Aquele pão não foi de propósito, aquele pão foi simplesmente para simbolizar o que ele era. Amém? Eu sou o pão que vou saciar a fome de vocês. Então Jesus disse: tragam os peixes, vem aqui, vamos sentar e vamos comer. Sentaram e começaram a comer naquele lugar. Então ele estava, cadê onde estava? Aí Simão Pedro subiu do barco, arrastou a rede e estava cheia com 153 peixes grandes. E as redes nem se rebentaram. E Jesus diz: venha comer, assenta-se aqui, vamos compartilhar disso aqui, dessa comunhão agora. Vamos participar desse momento juntos aqui, porque havia de parte de Cristo a necessidade de suprir algo na vida daqueles discípulos. Aleluia. Jesus se importou especificamente com aqueles a quem Ele amava de fato. Jesus se importou com aqueles que compartilharam das suas vidas com Ele. Daqueles que, ao longo desses anos que Jesus ficou, andaram com Ele, viram os milagres, ouviram o que Jesus falava. Jesus se importou porque muitos deles abandonaram casas, lares, famílias, deixaram tudo para trás por causa de andar com Cristo. Jesus se importou porque eles deram algo da parte deles, mesmo limitados, mesmo como homens, mesmo falhando, eles se deram em alguma área da sua vida a Cristo. Então Jesus, antes de partir, Ele vai ter um momento de comunhão. E eu quero ministrar isso para você. Jesus se importa com você, Ele se importa, Ele vê a sua vida, Ele sabe o que você tem deixado, Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele sabe o quanto muitas vezes você tem renunciado coisas por causa dEle. Aleluia! Às vezes a nossa recompensa não é no exato momento que nós estamos vivendo, mas Cristo tem recompensa para aqueles que colocam o Senhor como prioridade nas suas vidas. Glória a Deus. Fique certo disso. Há recompensas de Deus. Deus se importa, Cristo se importa. Ah, mas eu não estou vendo nada. Eu passo aqui, eu passo aquilo, eu fiz isso no meu tempo passado. Não se preocupe, somente faça com alegria, porque Deus tem recompensa. Ele se importa sim, aleluia. Glória a Deus. Ele fez questão de entrar naquele momento de comunhão, naquele momento ali de tristeza e de sentimento de abandono. Jesus se manifestou com o seu milagre, e Ele manifestará em você com o seu milagre também. Ele virá e restaurará a sua vida, restaurará a sua dor e te colocará de pé de novo. Aleluia! Ele vai revigorar a sua fé novamente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque Ele se importa. Ele se importa porque Ele nos ama. Diga: Jesus, Jesus me ama. me ama. Ele se importa Ele se importa com a minha vida. com a minha vida. Aleluia.
Ele se importa, igreja. Por ele se importar, ele vai ter momentos de comunhão específicos e diferentes com você. Ele vai trazer livramentos, ele vai operar milagres em momentos necessários. Às vezes a gente quer pular o tempo do processo, né? Tem coisas na nossa vida, milagres, restaurações que Deus faz automaticamente, mas há coisas em nossa vida que é um processo. E a gente tem que passar por aquele processo, e a gente às vezes não quer passar, mas às vezes é necessário a gente passar por aquilo para que Deus possa restaurar tudo lá na frente. Amém? Amém. Não pule o processo, deixa Deus cumprir o processo dele na sua vida. Tão somente peça graça ao Senhor para ter que passar por ela da presença de Deus. Glória a Deus. Porque o processo um dia termina e Deus nos recompensa com a sua comunhão. Aleluia. E Deus nos recompensa com os seus milagres, Deus nos recompensa com o seu descanso. Às vezes a frustração, vamos pescar, mas a gente não pescou nada. Caramba, a gente pescava tanto, a gente tinha tanto habilidade em pescar. Esse rio é tão cheio de peixe, agora nós não pescamos nada. Estamos longe de Jesus, estamos longe daquilo que sonhávamos agora. Parecia que tudo era ilusão e nem um peixe veio. Mas de repente Jesus se importou com isso. E ele se manifesta ali e faz os peixes virem até a rede. Aleluia. Aleluia. Deus é aquele que pode fazer as bênçãos dele vir até você. Aleluia. Amém? Amém. Deus é aquele que pode fazer a porção dele chegar até o teu barco. E Deus é aquele que pode fazer aquilo que já se acabou se tornar algo novo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E ele quer fazer isso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar a respeito de Cristo. Nós precisamos mudar a nossa mente quando nós achamos que tudo está acabado. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: não, com Ele não nada acabou, com Ele nada está acabado, com Ele agora é que tudo começou. Tudo está dizendo que não, mas com Ele tudo diz que sim. As pessoas estão falando isso, mas com Ele não. Ele diz outra palavra, Ele tem outra palavra para a minha vida. Começa, nada termina agora, com Ele tudo começa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhar para Jesus ressuscitado poderia dizer: agora tudo acabou, mas de repente não acabou. Deus ainda há uma provisão. Irás prover de novo, eu creio sim, né? Haja o que houver, Venha o que vier. irás prover de novo. Bom dia, glória a Eu Deus. creio sim. Meu Deus, é verdade. Por que prover de novo? Aleluia. Porque Ele prove uma, Ele prove duas, Ele prove 3, 4, 5, 6, 7, 1000 vezes que precisar. Ele não nos deixa só. Aleluia. Obrigada. Ele não nos deixa só. Essa é a verdade. Mas ainda em nós, ainda em mim, ainda em você, olhamos para a circunstância e sentimos o vazio e achamos que estamos sozinhos. Isso não é verdade. Isso é a nossa mente, isso é aquilo que vemos, porque na realidade Jesus se importa comigo, Ele se importa com você, Ele reconhece as nossas dores e Ele está disposto a passar conosco nessa situação. Aleluia. Então o que nós precisamos aprender é acreditar que Jesus nunca te deixará. Amém. Amém? Nunca te deixará. Então ali naquele momento tão maravilhoso, Jesus opera o milagre, supre a necessidade deles financeira, mata a fome deles, traz o pão para ajudar naquilo, compartilha de uma comunhão tão maravilhosa com eles ali, mostra que se importa com eles e que está preocupado com eles. E ainda vem trazendo para Pedro uma nova visão. Deus quer te dar uma nova visão nessa noite. Amém. Por que Pedro? Especificamente a vida de Pedro. Porque Pedro havia negado Jesus.
Uma vez. Diga uma vez. Uma vez. Pedro negou Jesus no momento de medo. Pedro negou Jesus no momento de preocupação com a sua própria vida. Pedro negou Jesus no momento de muita fraqueza. Porque quando ele viu o seu mestre, que havia ressuscitado, que havia curado pessoas, que havia feito tantos milagres, agora na mão de homens que estavam matando, ele sentiu muita fraqueza espiritual. Muito. Imagine você crer em um Deus e de repente você vê esse Deus tão poderoso e agora você está vendo esse Deus tão fraco, esse Deus tão vulnerável, sendo arrastado, chicoteado, sangrando, sofrendo, e de repente ele vê esse Jesus nas mãos de outros homens, sem falar nada, sem agir. Ele sentiu muita fraqueza, a sua fé estava muito fraca. Então Pedro havia negado Jesus nesses momentos de tanta angústia, de medo, seguindo Jesus de longe e não entendendo muita coisa, porém a sua fé estava abalada. Quando perguntaram para ele, você é um deles? Ele disse, não, eu nem conheço esse homem. Medo de que fizessem a mesma coisa com ele. Ele pensou, se estão fazendo com Jesus, que fez o que fez, o que não fará comigo, que não sou nada. O medo veio e ele negou Jesus. E isso não é só na vida de Pedro, também é nas nossas vidas. Nós também, na hora do medo, na hora da dificuldade, da desesperança, na hora da enfermidade, na hora da pobreza, na hora da perseguição, na hora da angústia, na hora que os homens gritam o nosso nome, nós também temos medo e negamos o poder de Deus em nós. Nós também achamos que ali naquela situação ali não há mais saída. Vocês podem olhar para a nossa circunstância, eu digo isso por mim mesma. Quantas e quantas vezes a gente olha assim e fala, aqui é um poço sem fundo. Não há saída. Não tem como sair. É como Daniel na cova dos leões, dentro de uma cova tão profunda, no meio de um monte de leão, não há saída. Ninguém vai te resgatar de lá, não vai haver ninguém que vai te tirar de lá. Mas de repente, você não sai de lá, mas Deus entra lá, aleluia. Deus entrou lá no leão, na cova dos leões, e diz a palavra que ele fechou a boca do leão. Ele não tirou Daniel de lá, ele fechou a boca do leão. Há processo que nós vamos passar para entender que Deus é poder nos céus, na terra e debaixo dela, aleluia. Mas então é isso que aconteceu com Pedro. Ele negou, ele sentiu medo e ele negou como Jesus havia dito para ele. Então Jesus encontra-se com ele ali e ele olha para Pedro, e especificamente aquele que negou Jesus, aquele que não enxergou a quanto Deus era poderoso. Jesus havia falado várias e várias vezes, eu vou morrer, é necessário que eu morra, e eles entravam por aqui e saíam por aqui. Jesus dizia, eu vou morrer, é necessário. Eles ouviam, mas eles não queriam ouvir. Sabe quando alguém fala para você, tal desgraça está acontecendo dentro da sua casa, olha, o seu filho entra por aqui, sai por aqui. Quando alguém te revela algo que você não quer ouvir, você faz de conta que não ouviu. Era assim que os discípulos faziam de conta que não tinham ouvido, mas Jesus já havia falado muitas vezes. E quando ele se deparou com aquela situação, ele não soube entender aquilo, viver aquilo. Então Jesus olha para Pedro. Queridos, todos fugiram, né? Todos se recolheram. Pedro ficou de longe, João seguiu com Jesus, mas Pedro ficou de longe. A palavra diz que Jesus olha para Pedro, e ele, ao olhar nos olhos de Pedro, ele fala, Simão, filho de João, verso 15, você me ama mais do que esses outros me amam? Então o Senhor olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama mais que todos esses discípulos?
Você tem amor por mim verdadeiro? Ele responde: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo mais do que esses outros. O Senhor sabe. Respondeu ele. Então Jesus olha mais uma vez para ele e diz: toma conta das minhas ovelhas. A primeira pergunta de Jesus para João é: você me ama mais do que eles? Olhe para a sua vida e olhe para a vida deles. Você acha que você ama mais a Deus do que eles? E ele diz: sim, o Senhor sabe que eu amo. Mas dentro dele ele está lembrando lá: mas eu neguei Jesus. Apesar de eu amar, eu neguei. Mas eu sei que eu o amo. Você sabe o que isso significa? Que Jesus não olha a aparência. Jesus olha o que está dentro de você. Jesus trabalha com o que está dentro da sua alma. Jesus não trabalhou com a negação de Pedro. Jesus trabalhou com o amor que Pedro tinha por ele. Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus podia dizer: não há mais chance para Pedro. 3 vezes me negou. Não, ele foi lá e encarou Pedro por dentro. Encarou Pedro não pelas circunstâncias que ele tinha vivido, pelas circunstâncias que ele tinha passado, pelo medo que ele tinha passado, mas por aquilo que estava dentro dele agora. O que Deus queria era o que estava dentro dele agora, naquele exato momento. O que Deus quer de você é o que está dentro de você agora, nesse exato momento. Aleluia! Deus quer trabalhar com o que está dentro de você, não é com aquilo que muitas vezes nós fazemos por causa da circunstância, mas com aquilo que nós fazemos crescer dentro de nós, nossos relacionamentos com Deus. Nós podemos até ter medo, mas nós não deixamos de amar o Senhor. Há tempo de restauração. O que o Senhor queria? Tirar o pensamento de Pedro de que ele estava destruído, de que ele estava afastado da glória do Senhor. Não, você não está afastado. Você me ama, sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você é uma pessoa de confiança. Aleluia. Deus não coloca pessoas na mão de outras se Ele não confia, se Ele não vê amor verdadeiro, se Ele não vê uma sinceridade verdadeira dentro do seu coração. Amém? Quando Deus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Ele está dizendo: ainda há uma chance. Você me ama, então você vai viver a minha palavra, você vai viver a minha porção ainda. Pedro, não acabou para você. Os outros estão dizendo que você falhou, que você errou, mas pense agora, eu estou dizendo: você é uma pessoa de minha confiança. Aleluia! Deus, aleluia. Aleluia! O Espírito do Senhor está aqui falando justamente com você. Aleluia! Ainda há uma oportunidade. Precisa mudar, arrancar essa mente deturpada, essa mente caída. O Senhor é poderoso agora para curar, libertar, restaurar através da sua palavra. E assim se fará a tua palavra em nós, Pai. Cura, libertação, restauração. O Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos levantará pela sua palavra. E as obras do inimigo serão destruídas dentro de nós por causa da sua palavra. Porque o teu Espírito falará, Pai. O teu Espírito ministrará a tua vontade em nosso ser. E nós seremos tomados por essa unção do Espírito nessa noite. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Nós temos muitas coisas aqui. Haveria muitos temas para todas essas palavras que nós citamos aqui, do que Cristo tem para nos falar. Mas eu quero falar algumas coisas a respeito do que aconteceu aqui nesse dia. Foi um dia específico em que Jesus apareceu pela 3ª vez aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. João, ele descreve aquilo que ele viu porque ele estava lá presente, né? Diz aqui que quando fala assim,
o discípulo que Jesus amava, ele está se referindo a ele mesmo, né? Carinhosamente, né? Egoístamente, ele está dizendo, né? Eu sou o discípulo que Jesus ama, como se Jesus não amasse os outros, né? Mas ele está se referindo a ele mesmo, e ele estava lá naquela noite. E ele presenciou toda essa maravilha do Senhor Jesus se apresentando depois de ter ressuscitado. A palavra diz que Jesus apareceu aos discípulos, ele estava lá na beira do lago, no lago da Galileia, e Jesus assentou-se lá e ficou lá, olhando os discípulos. A palavra diz aqui que eles estavam reunidos e de repente Pedro se levanta e diz: eu vou dar uma pescadinha. Ele já era pescador, já sabia como pescar. Ele falou: vou voltar a pescar. Quando ele se levanta para voltar a pescar, a palavra diz que eles também, que estavam reunidos com ele, os outros discípulos que estavam com ele, disseram: nós também vamos com você, vamos pescar, né? Vamos fazer algo que faz tempo que a gente não faz agora, vamos dar uma pescada, vamos pegar uns peixes. Mas a palavra diz aqui que naquela noite, né, eles subiram para o barco, ficaram ali. No verso 4 diz que eles não pescaram nada, absolutamente nada, ficaram a noite toda. Mas no verso 4 diz: de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava lá na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: vocês pescaram alguma coisa? A palavra diz que no momento que eles olharam do barco, por causa da distância provavelmente, eles não conseguiram ainda identificar que era Jesus, apesar de ser a terceira vez que Jesus aparecia para eles depois de ressuscitar. Por que era difícil reconhecer? Porque Jesus, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele tinha a semelhança do que era, porém não era o que era. Amém? A palavra de Deus diz que quando nós ressuscitarmos, nós também receberemos um corpo glorificado como o que Jesus recebeu. Quer dizer, ele tinha semelhança, mas não era. Podia-se perceber que era Jesus por causa da sua semelhança, mas não era aquele corpo, não era aquela figura ali. Quando Jesus ressuscita e ele recebe aquele corpo glorificado, aquele corpo que vai compor uma alma, um espírito que não vai mais morrer. Paulo fala que nós receberemos o mesmo corpo que vai suportar viver eternamente. Esse corpo suportará viver eternamente. Amém, igreja? Amém. Jesus ressuscitou com esse corpo glorificado e ele está com esse corpo lá na eternidade. E nós também teremos esse corpo glorificado. Aleluia. Por isso, às vezes as pessoas falam assim: será que a gente vai se conhecer? Alguém deixou de conhecer Jesus? Não. Ele recebeu o que? Um corpo glorificado. Portanto, ele foi? Vamos lá. O que ele foi? Ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido. Amém? Amém. Os discípulos já perceberam que era ele, apesar de ser um corpo glorificado. Então eu quero deixar uma coisa aqui para você. Você vai se conhecer lá na glória. Você vai ter o conhecimento de pessoas ali, né? Como diz o Cláudio Duarte, nós vamos chegar lá e vamos ter surpresa, né? Ele diz: você vai chegar lá, vai ver pessoas que você não esperava. Você aqui, né? E vai procurar pessoas que você esperava e que não vai estar lá. Porque nós teremos conhecimento, sim. Claro que teremos. Então Jesus recebeu um corpo glorificado e eles, de longe, eles achavam que parecia, mas não tinha certeza se era ou não. Então Jesus grita lá da praia e diz: vocês pescaram alguma coisa? Eles dizem: não pescamos nada. Joguem a rede do lado direito do barco, verso 6, e vocês acharão peixe, disse Jesus. Então eles jogaram a rede e aí conseguiram puxar a rede com grandes peixes. A quantidade de peixe que havia naquela rede era muito grande, a ponto da rede não suportar. Mas aí os discípulos que Jesus amava disse: é o Senhor. Aleluia. Por que João percebeu que era Jesus? Por causa do milagre. Aleluia. Quando ele viu o que havia acontecido, ele percebeu que houve um grande milagre. Não
esperar o barco chegar lá. Ele falou: é Jesus, então eu vou em direção a Ele. Eu quero vê-lo. Aleluia. Eu quero ministrar para você a necessidade de nós mantermos a comunhão com o Senhor. A necessidade que nós temos de ter Cristo ao nosso lado. Amém? Amém. Primeiro, Jesus sabia que Ele iria embora. Ele não tinha ido embora ainda. Ele tinha ressuscitado, mas Ele não tinha ido embora. Ele saberia que Ele ia embora. Ele andou com esses discípulos por alguns anos. Alguns anos esses discípulos se assentaram à sua mesa, comeram com Ele. Alguns anos esses discípulos dormiram com Ele. Alguns anos esses discípulos oraram com Ele, curaram enfermos, expulsaram demônios com Ele. E Jesus, Ele faz a questão de ter mais um tempo de comunhão. Diga comunhão. Comunhão. Por que comunhão? Porque aqui havia comida. A palavra comida vem da palavra comunhão. Então, quando Jesus se assenta, Ele se assenta para comer com os discípulos. Ele se assenta para ter um período de comunhão. Quando você vai visitar alguém na casa de alguém, sempre tem o quê? Comida. Comunhão. Por causa da Comida. comida. Não é verdade? Por que é bom você sentar e comer junto? Porque é tão triste, é tão ruim você falar assim: vamos sentar. Mas se você não estiver esperando a visita, você não tem nada para oferecer, não dá a sensação que você falhou em alguma coisa? Não é? Que faltou a comunhão. A comunhão é importante. Comer junto, dividir o pão, dividir o alimento é importante. Jesus supre a necessidade deles quando multiplica o pão, mas Jesus supre a necessidade maior ainda de ter a comunhão, de participar, de sentar, de comer junto, de dividir, de compartilhar a sua vida. Amém? Amém. A necessidade de comunhão, a necessidade de entendermos que Jesus, Ele se importa com você. Ele se importa, Ele se relaciona com você como uma pessoa, igreja. Jesus se relaciona com você nas suas necessidades. Ele sabia muito bem que esses discípulos poderiam agora estar completamente, na Bíblia não fala, mas eu acredito que eles estivessem tristes. Nós estávamos com o Messias estava conosco, nós andávamos com Jesus, agora Jesus foi embora, Ele ressuscitou e não está mais no nosso meio. Então Jesus vai participar com eles de uma comunhão, porque Ele entendeu a necessidade de estar junto, de compartilhar, de dividir, de participar da sua vida, agora ressuscitado, comendo com eles. Aleluia. Cristo está vivo. Jesus, Ele partiu para a eternidade, mas Ele diz que em nós Ele habita para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele está vivo em você, Ele está vivo nos seus relacionamentos, Ele está vivo na sua casa, Ele está vivo com você. Ele compartilha da sua necessidade, Ele compartilha daquilo que você necessita. Ele sabe da sua necessidade, não só as materiais, mas a espiritual, as necessidades da nossa alma, as nossas angústias, das nossas tristezas, e também compartilha das nossas alegrias. Ele viu que os discípulos se alegraram rapidamente quando viram aqueles grandes peixes ali. A palavra diz que foram Vocês estão vivos aí? 153 grandes peixes. O que Jesus estava dizendo para os discípulos ali é que Ele tinha visto a necessidade e Ele também traria o seu milagre. Amém? Ele também traria a sua porção, 153 peixes. Vocês acham que os discípulos comeriam esses 153 peixes? Não. Provavelmente eles iam arrecadar dinheiro com isso. Iria suprir alguma necessidade física, material. Jesus não ia dar 153 peixes para ele comer. No máximo, 4 peixes para cada um. Mas ele deu 153
O nosso Deus também supre as nossas vidas financeiras. O nosso Deus também supre as nossas vidas de todas as formas. Amém, igreja? Amém. Ele também se importa com a sua vida. Ele também se importa com a sua necessidade. Às vezes a gente acha que não vamos sair daquela situação nunca, mas de repente Jesus vem participar dessa comunhão com você, e Ele tem o poder de multiplicar aquilo que você não acha capaz. Aleluia! Ele tem esse poder. Glória a Deus. E Ele tem necessidade de fazer essas coisas, porque Ele quer mostrar que Ele se importa com você. Aleluia! Diga: Deus se importa comigo. Se importa comigo. Ele mostrou que se importou. Ele mostrou que Ele estava preocupado, que Ele queria manifestar a sua comunhão naquela hora. A palavra do Senhor diz que Ele vem e aparece, multiplica aqueles peixes. João percebe que Jesus foi quem fez aquele milagre, porque ele havia andado com Jesus e ele já tinha visto tudo que Jesus tinha feito. E ele sabia que só ele poderia operar aquele milagre. Então ele automaticamente reconheceu Jesus. E os discípulos foram até Jesus. E Jesus está lá esperando eles para ter um momento de comunhão. Amém? Amém. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. O Senhor quer que a gente divida com Ele tudo o que Ele tem nos dado. Aleluia. E Ele falou assim: pegue peixes. Mas Jesus já tinha Ele já tinha os peixes assados, né? Não, ele já tinha, mas o que ele tinha lá com ele já? Ele tinha levado o pão. Ele pegou os peixes, mas ele já tinha o pão preparado. Ele estava preocupado. Vamos comer só pão, né? A pessoa vem na sua casa e você fala: vamos servir pão seco? Não, vamos pôr a manteiga, vamos pôr um queijinho. Não é verdade? Jesus pensou: vou comer o pão seco, o pão, não, o peixe. Vou preparar o pão, porque até era costume comer pão e peixe. E Jesus já estava com o pão ali preparado. A palavra diz que quando eles saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, alguns peixes em cima da brasa, já estava assando, e também havia o pão. Algo da parte de Deus. Jesus estava levando algo dele. Ele diz: eu sou o pão Da vida. da vida, o pão que sacia a sua fome. Aquele pão não foi de propósito, aquele pão foi simplesmente para simbolizar o que ele era. Amém? Eu sou o pão que vou saciar a fome de vocês. Então Jesus disse: tragam os peixes, vem aqui, vamos sentar e vamos comer. Sentaram e começaram a comer naquele lugar. Então ele estava, onde estava? Aí Simão Pedro subiu do barco, arrastou a rede e estava cheia, com 153 peixes grandes. E as redes nem se rebentaram. E Jesus diz: venha comer, assenta-se aqui, vamos compartilhar disso aqui, dessa comunhão agora. Vamos participar desse momento juntos aqui, porque havia de parte de Cristo a necessidade de suprir algo na vida daqueles discípulos. Aleluia. Jesus se importou especificamente com aqueles a quem Ele amava de fato. Jesus se importou com aqueles que compartilharam das suas vidas com Ele. Daqueles que, ao longo desses anos que Jesus ficou, andaram com Ele, viram os milagres, ouviram o que Jesus falava. Jesus se importou porque muitos deles abandonaram casas, lares, famílias, deixaram tudo para trás por causa de andar com Cristo. Jesus se importou porque eles deram algo da parte deles, mesmo limitados, mesmo como homens, mesmo falhando, eles se deram em alguma área da sua vida a Cristo. Então Jesus, antes de partir, Ele vai ter um momento de comunhão. E eu quero ministrar isso para você. Jesus se importa com você, Ele se importa, Ele vê a sua vida,
Diga: Jesus, Jesus me ama. me ama. Ele se importa Ele se importa com a minha vida. com a minha vida. Aleluia. Ele se importa, igreja. Por ele se importar, ele vai ter momentos de comunhão específicos e diferentes com você. Ele vai trazer livramentos, ele vai operar milagres em momentos necessários. Às vezes a gente quer pular o tempo do processo, né? Tem coisas na nossa vida, milagres, restaurações que Deus faz automaticamente, mas há coisas em nossa vida que é um processo. E a gente tem que passar por aquele processo, e a gente às vezes não quer passar, mas às vezes é necessário a gente passar por aquilo para que Deus possa restaurar tudo lá na frente. Amém? Amém. Não pule o processo, deixa Deus cumprir o processo dele na sua vida. Tão somente peça graça ao Senhor para ter que passar por ela da presença de Deus. Glória a Deus. Porque o processo um dia termina e Deus nos recompensa com a sua comunhão. Aleluia. E Deus nos recompensa com os seus milagres, Deus nos recompensa com o seu descanso. Às vezes a frustração, vamos pescar, mas a gente não pescou nada. Caramba, a gente pescava tanto, a gente tinha tanta habilidade em pescar. Esse rio é tão cheio de peixe, agora nós não pescamos nada. Estamos longe de Jesus, estamos longe daquilo que sonhávamos agora. Parecia que tudo era ilusão e nem um peixe veio. Mas de repente Jesus se importou com isso. E ele se manifesta ali e faz os peixes virem até a rede. Aleluia. Aleluia. Deus é aquele que pode fazer as bênçãos dele vir até você. Aleluia. Amém? Deus é aquele que pode fazer a porção dele chegar até o teu barco. E Deus é aquele que pode fazer aquilo que já se acabou se tornar algo novo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E ele quer fazer isso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar a respeito de Cristo. Nós precisamos mudar a nossa mente quando nós achamos que tudo está acabado. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: não, com Ele não nada acabou, com Ele nada está acabado, com Ele agora é que tudo começou. Tudo está dizendo que não, mas com Ele tudo diz que sim. As pessoas estão falando isso, mas com Ele não. Ele diz outra palavra, Ele tem outra palavra para a minha vida. Com Deus nada termina agora, com Ele tudo começa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhar para Jesus ressuscitado poderia dizer: agora tudo acabou, mas de repente não acabou. Deus ainda há uma provisão. Irás prover de novo, eu creio sim, né? Haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. Todo dia, glória a Eu Deus. creio sim. Deus é verdade. Por que prover de novo? Aleluia. Porque Ele prove uma, Ele prove duas, Ele prove 3, 4, 5, 6, 7, 1000 vezes que precisar. Ele não nos deixa só. Aleluia. Obrigada. Ele não nos deixa só. Essa é a verdade. Mas ainda em nós, ainda em mim, ainda em você, olhamos para a circunstância e sentimos um vazio e achamos que estamos sozinhos. Isso não é verdade. Isso é a nossa mente, isso é aquilo que vemos, porque na realidade Jesus se importa comigo, Ele se importa com você, Ele reconhece as nossas dores e Ele está disposto a passar conosco nessa situação. Aleluia. Então o que nós precisamos aprender é acreditar que Jesus nunca te deixará. Amém. Amém? Nunca te deixará. Então ali naquele momento tão maravilhoso, Jesus opera o milagre, supre a necessidade dele financeira, mata a fome deles, traz o pão para ajudar naquilo, compartilha de uma comunhão tão maravilhosa com eles ali, mostra que se importa com eles e que está preocupado com eles, e ainda vem trazendo para Pedro uma nova visão.
Deus quer te dar uma nova visão nessa noite. Amém. Por que Pedro? Especificamente a vida de Pedro. Porque Pedro havia negado Jesus. Uma vez. Diga uma vez. Uma vez. Pedro negou Jesus no momento de medo. Pedro negou Jesus no momento de preocupação com a sua própria vida. Pedro negou Jesus no momento de muita fraqueza. Porque quando ele viu o seu mestre, que havia ressuscitado, que havia curado pessoas, que havia feito tantos milagres, agora na mão de homens que estavam matando, ele sentiu muita fraqueza espiritual. Muito. Imagine você crer em um Deus e de repente você vê esse Deus tão poderoso e agora você está vendo esse Deus tão fraco. Esse Deus tão vulnerável, sendo arrastado, chicoteado, sangrando, sofrendo, e de repente ele vê esse Jesus nas mãos de outros homens, sem falar nada, sem agir. Ele sentiu muita fraqueza, a sua fé estava muito fraca. Então Pedro havia negado Jesus nesses momentos de tanta angústia, de medo, seguindo Jesus de longe e não entendendo muita coisa, porém a sua fé estava abalada. Quando perguntaram para ele, você é um deles? Ele disse, não, eu nem conheço esse homem. Medo de que fizessem a mesma coisa com ele. Ele pensou, se estão fazendo com Jesus, que fez o que fez, o que não fará comigo, que não sou nada. O medo veio e ele negou Jesus. E isso não é só na vida de Pedro, também é nas nossas vidas. Nós também, na hora do medo, na hora da dificuldade, da desesperança, na hora da enfermidade, na hora da pobreza, na hora da perseguição, na hora da angústia, na hora que os homens gritam o nosso nome, nós também temos medo e negamos o poder de Deus em nós. Nós também achamos que ali naquela situação ali não há mais saída. Vocês podem olhar para a nossa circunstância, eu digo isso por mim mesmo. Quantas e quantas vezes a gente olha assim e fala, aqui é um poço sem fundo. Não há saída. Não tem como sair. É como Daniel na cova dos leões, dentro de uma cova tão profunda, no meio de um monte de leão, não há saída. Ninguém vai te resgatar de lá, não vai haver ninguém que vai te tirar de lá, mas de repente você não sai de lá, mas Deus entra lá, aleluia. Deus entrou lá no leão, na cova dos leões, e diz a palavra que ele fechou a boca do leão. Ele não tirou Daniel de lá, ele fechou a boca do leão. Há processo que nós vamos passar para entender que Deus é poder nos céus, na terra e debaixo dela, aleluia. Mas então é isso que aconteceu com Pedro. Ele negou, ele sentiu medo e ele negou como Jesus havia dito para ele. Então Jesus encontra-se com ele ali e ele olha para Pedro, e especificamente aquele que negou Jesus, aquele que não enxergou a quanto Deus era poderoso. Jesus havia falado várias e várias vezes, eu vou morrer, é necessário que eu morra, e eles entravam por aqui e saíam por aqui. Jesus dizia, eu vou morrer, é necessário. Eles ouviam, mas eles não queriam ouvir. Sabe quando alguém fala para você, ó, tal desgraça está acontecendo dentro da sua casa, olha, o seu filho entra por aqui, sai por aqui. Quando alguém te revela algo que você não quer ouvir, você faz de conta que não ouviu. Era assim que os discípulos faziam de conta que não tinham ouvido, mas Jesus já havia falado muitas vezes. E quando ele se deparou com aquela situação, ele não soube entender aquilo, viver aquilo. Então Jesus olha para Pedro. Queridos, todos fugiram, né? Todos se recolheram. Pedro ficou de longe, João seguiu com Jesus, mas Pedro ficou de longe. A palavra diz que Jesus olha para Pedro, e ele, ao olhar nos olhos de Pedro, ele fala, Simão, filho de João, verso 15, você me ama?
mais do que esses outros me amam? Então o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais que todos esses discípulos? Você tem amor por mim verdadeiro? Ele responde: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo mais do que esses outros. O Senhor sabe. Respondeu ele. Então Jesus olha mais uma vez para ele e diz: toma conta das minhas ovelhas. A primeira pergunta de Jesus para João é: você me ama mais do que eles? Olhe para a sua vida e olhe para a vida deles. Você acha que você ama mais a Deus do que eles? E ele diz: sim, o Senhor sabe que eu amo. Mas dentro dele ele está lembrando lá: mas eu neguei Jesus. Apesar de eu amar, eu neguei. Mas eu sei que eu o amo. Você sabe o que isso significa? Que Jesus não olha a aparência. Jesus olha o que está dentro de você. Jesus trabalha com o que está dentro da sua alma. Jesus não trabalhou com a negação de Pedro. Jesus trabalhou com o amor que Pedro tinha por ele. Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus podia dizer: não há mais chance para Pedro. 3 vezes me negou. Não, ele foi lá e encarou Pedro por dentro. Encarou Pedro não pelas circunstâncias que ele tinha vivido, pelas circunstâncias que ele tinha passado, pelo medo que ele tinha passado, mas por aquilo que estava dentro dele agora. O que Deus queria era o que estava dentro dele agora, naquele exato momento. O que Deus quer de você é o que está dentro de você agora, nesse exato momento. Aleluia! Deus quer trabalhar com o que está dentro de você, não é com aquilo que muitas vezes nós fazemos por causa da circunstância, mas com aquilo que nós fazemos crescer dentro de nós, nossos relacionamentos com Deus. Nós podemos até ter medo, mas nós não deixamos de amar o Senhor. Há tempo de restauração. O que o Senhor queria? Tirar o pensamento de Pedro de que ele estava destruído, de que ele estava afastado da glória do Senhor. Não, você não está afastado. Você me ama, sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você é uma pessoa de confiança. Aleluia. Deus não coloca pessoas na mão de outras se Ele não confia, se Ele não vê amor verdadeiro, se Ele não vê uma sinceridade verdadeira dentro do seu coração. Amém? Quando Deus fala para Pedro: